Olha, gente, a varíola dos macacos chegou ao Brasil. São pelo menos 21 casos confirmados até agora no país. A Organização Mundial da Saúde disse que a transmissão sustentada da doença pode aumentar o risco dela chegar aos grupos de alto risco. Eu vou conversar agora sobre esse assunto com o Dr. Boaventura Braz. Ele é infectologista e está aqui para conversar ao vivo comigo agora. Doutor, bom dia. Seja muito bem-vindo Bom ao nosso dia. Santo Café. Bom dia, eu que agradeço pela oportunidade de participar. Doutor, quero que o senhor comece explicando para a gente quem são essas pessoas consideradas de alto risco para essa doença. Bem, não existe um grupo de pessoas, existem pessoas, o risco dessa transmissão da doença é através de fluidos, no caso de humano para humano, fluidos humanos, é a pessoa entrar em contato com outra que tenha uma lesão no corpo, seja na boca, seja na região genital, seja na pele, essa secreção ela é transmissora, ou seja, tem vírus presente nesse material, seja inclusive tanto no início das lesões quanto no fim das lesões. Até na lesão que já está com crosta pode haver transmissão. Né? Então, se uma pessoa, se um ser humano entra em contato com outra que tem uma ferida no corpo sugestiva da famosa monkeypox, a varíola do macaco, ela pode adquirir a doença porque naquele material vai ter um vírus e pode chegar nessa pessoa transmitida através desse contato íntimo com os fluidos humanos. Certo, doutor. E a doença, ela pode atingir pessoas de qualquer idade, inclusive crianças? Sim, não tem faixa etária definida, não, porque como não existe resistência a esse vírus naturalmente, não tem nada que mostre isso, qualquer pessoa em qualquer faixa etária pode adquirir. Tem ocorrido, desde que apareceu essa doença no mundo, assim, que apareceu agora, que reemergiu, né, que saiu da África, onde era bem concentrada, e se espalhou para a Europa. Hoje tem mais de 4.000 casos já relatados no mundo. Né? Essa doença tem acometido pessoas numa faixa etária mais de adulto jovem, né? entre 30 e 50 anos. Né? Mas ela pode ocorrer em qualquer faixa etária, desde que a pessoa entre em contato com alguém infectada no período de transmissão. Tá explicado, doutor. E quais são os sintomas? É uma doença fácil de ser detectada, de ser diagnosticada? No início da doença não é fácil de ser diagnosticada, não, porque ela se confunde com qualquer outra doença febril, doença viral. É uma doença que tem um início com febre, com mal-estar. Muitos pacientes manifestam infartamento ganglionários, que são as ínguas, né? E um mal-estar. E pode, obviamente, a partir do quinto dia, manifestar lesões na pele em várias gradações. E que culmina com o aparecimento de uma vesícula. Essa vesícula ela é muito sugestiva daquela antiga doença que é a própria varíola. E mais característica aqui da nossa população, a própria catapora. Se assemelha do ponto de vista de imagem com a catapora, mas tem que ser feito diagnóstico diferencial com inúmeras doenças. Sífilis, a própria catapora, uma herpes zoster, são doenças que o profissional da área da infectologista já está habituado em cuidar, em fazer diagnóstico. Mas no caso específico, tendo em vista alguns dados importantes, tipo viagens para o exterior, para recente, isso vai caracterizar um alerta para pensar no monkeypox. Agora, devemos alertar que já temos casos autóctonos no Brasil. Já dentro de São Paulo já tem casos que pessoas que não viajaram para fora do país. Pois é, doutor. O senhor já explicou que ela é transmitida pelo contato direto, né? E o primeiro caso foi registrado no dia 13 de maio, mais de um mês atrás, então, né? A gente pode dizer que é uma doença de transmissão lenta ou não? Não, ela não é uma transmissão lenta, mas eu diria assim, que ela depende muito do contato íntimo, né? A pessoa tem que ter tido um contato íntimo. Agora, se
essa pessoa que está adoentada, que está com o vírus, entrar em contato com muitas pessoas, essa transmissão vai acontecer, né? E esse é um... Agora, o período de incubação da doença não é curto, ele normalmente em torno de uma semana mais ou menos, e isso, de uma certa forma, facilita um pouco que a transmissão não seja progressivamente como a gente está vendo aí com a Covid, né? Mas só para a gente explicar então, a doença ela pode ser transmitida durante todo o período que a pessoa está infectada? Sim, principalmente a partir do momento que a pessoa já manifestou um quadro clínico de febre e mal-estar e começa a manifestar as lesões, aquelas lesões são contagiosas, né? Se essa pessoa tiver contato com outra, seja principalmente um contato íntimo, um abraço, ou for um companheiro, uma companheira da pessoa, pode, é claro, transmitir essa doença para outra pessoa, né? Uhum. As transmissões por material também pode acontecer. Então, a roupa ou uma roupa de cama que a pessoa utilizou, se outra deita ali, tem esse risco também. Certo, doutor. E qual a diferença da varíola dos macacos para a varíola que a gente já conhece? A diferença é significativa? Sim, a varíola que, para nossa sorte, está extinta, foi considerada extinta em 1980, é uma doença muito mais transmissível e muito mais agressiva, né? O risco de morte é muito maior, né? O que elas têm em comum? Elas têm uma genética de uma mesma origem, né? Assim, o vírus tem o mesmo um material genético semelhante um entre o outro, né? Mas aí já é uma questão biológica que não interessa muito ao grande público. O Uhum. importante é que são doenças bem diferentes, enquanto que uma hoje já está considerada erradicada e essa nunca foi um problema de saúde grave e, portanto, não foram tomadas medidas como teve que ser tomadas com a varíola, né? E a vacina para outra varíola, ela pode ter alguma eficiência para a varíola dos macacos? Existe estudo que comprova isso ou ainda é cedo? Como que é essa Não, situação? tem estudo comprovando o benefício da outra vacina, da varíola, em relação ao monkeypox. E essa proteção é considerada de 85%. Por outro lado, já existe vacinas para monkeypox, né? Só que ainda não está em produção comercial, mas ela já está aprovada. Pode ser que agora, diante desse surto que nós estamos assistindo, venha a acelerar esse processo de produção dessa vacina. Doutor, na sua opinião, é possível que a gente tenha uma epidemia de varíola dos macacos? Dá para afirmar isso? É momento para a gente ficar em sinal de alerta ou não? Não, assim, é um momento que merece muito cuidado e muito alerta para as pessoas dos mecanismos de transmissão. Isso que vocês estão fazendo nesse momento é importante, né? Do meu modo de entender, as pessoas têm que ficar alertas para evitar, mais uma vez, aglomerações, festas que gerem contatos íntimos e propiciem a transmissão de um vírus como esse, porque é uma doença que exige um período de isolamento alto, porque são em torno de 30 dias até o término de todas as lesões. Portanto, segurar qualquer pessoa que esteja relativamente bem em casa por 30 dias é quase impossível. Então, o que a gente precisa fazer é tentar brecar esse processo de transmissão nesse momento. Doutor, por que que chama varíola dos macacos? Não é uma doença que tem relação com o animal, né? Não, não é. A origem do nome tem relação com a própria ambientação, né? Que é uma doença da região da África, mas ela pode ser transmitida por outros mamíferos, por ratos, por outros animais. Ou seja, o contato com animais contaminados não necessariamente só pelo macaco.
A gente já teve caso confirmado em São Paulo, Goiás, Minas Gerais, vários lugares do nosso país, doutor. Temos hoje no Brasil cerca ali de 21, 22 casos ali nesse processo. Eu quero saber o seguinte, existe remédio? Como funciona o tratamento para essa doença hoje? Bem, nós já temos confirmado São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas e inclusive em Goiás, né? Temos um caso que eu não tenho certeza se já está confirmado de Goiás, mas é uma suspeita forte. Existem medicamentos, sim, porém não está à nossa disposição. São medicamentos que já estão aprovados fora do país, mas ainda, inclusive, assim, não dá para falar muito do ponto de vista da eficácia desse tratamento, mas que existe antivirais específicos para esse vírus, sim, já existe. Que bom, né? Tomara que essa medicação, esse tratamento seja, sim, eficiente e chegue a essas pessoas que precisam. Fala um pouco pra gente sobre a erupção cutânea. É aquela ferida na pele que aparece, né, doutor? Por onde, inclusive, acontece a transmissão também. Exato. O primeiro momento seria uma lesão tipo uma mancha. Aquilo ali aumenta de volume, se transforma no que a gente chama na linguagem médica de uma mácula e depois uma coisa muito conhecida para quem já viu uma catapora, uma vesícula, né? Uma vesícula cheia de líquido e aquilo ali, se alguém entra em contato com aquele líquido, altamente transmissor. Mas mesmo depois que vira uma pústula cheia de pus, e mesmo que vira depois evoluindo para uma crosta, ainda é transmissor. Então, esse é o risco dessa doença. Diferente, por exemplo, de uma catapora, que na hora que entra na fase de crosta já não está transmitindo mais o vírus. Nesse caso, quando aparece a crosta, ainda está transmitindo. Então, nós temos um tempo muito prolongado de transmissão, em torno de 20 dias, em média, entre a fase da primeira manchinha que aparece até a crosta. Isso vai demorar em torno de 20 dias para essa pessoa parar de estar transmitindo a doença. Esse é uma das preocupações grandes dessa doença, porque muitas pessoas que têm a doença vão achar que já pode estar circulando na coletividade e, na verdade, não poderia. É uma grande preocupação dos médicos, das autoridades de saúde. Doutor Boaventura Braz, infectologista, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por nos trazer tantos esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade, viu? Tchau, tchau. Eu que agradeço pela oportunidade. Até mais.